Advogados que leem testamentos para famílias. Qual é a coisa mais interessante, bizarra, ofensiva e surpreendente que você teve que ler em voz alta? Para minha filha Anne, que criou minha linda neta Jane, e seu querido quarto marido John, que colocou as mãos em minha Jane, deixo $1. Seus bastardos gananciosos. Para Jane deixo todos os meus bens monetários. Deixo $5.000 e minha melhor arma para meu filho Bill, com a condição de que ele espan John até sair líquido vermelho durante o período entre meu funeral e meu enterro. Jane, liberte seu tio da prisão, por favor. Tirando os nomes, esta é a redação exata do testamento de um tio-avô, pelo menos parte dela. Aos 9 anos, Jane disse à mãe que John a molestou e a mãe dela disse que ela merecia por ser uma vaga. Então o tio-avô pegou Jane e a criou, e seus 2 filhos receberam exatamente o que diz. Seu filho também ganhou um caminhão e tecnicamente uma casa, embora ele só a tenha mantido até que Jane se tornasse uma adulta legal e pudesse pagar o imposto sobre ela. Bill ficou com a custódia de Jane quando seu pai faleceu e ele colocou cada centavo de seu dinheiro em um fundo fiduciário para quando ela tiver 25 anos, porque ele sentiu que sua irmã tentaria conseguir o dinheiro, e ele estava certo. E caso alguém se pergunte, sim, Bill recebeu seus 5.000, ele não foi preso porque John tinha um mandado contra ele, então eles não ousaram chamar a polícia. Em minha aula de fundos e propriedades na faculdade de Direito lemos um caso sobre um homem que deixou tudo para sua esposa, mas apenas se ela enchesse seu corpo e o deixasse no sofá da sala para sempre. Felizmente para ela, o tribunal invalidou essa parte do testamento do marido. Parte do raciocínio era que seria impossível para ela namorar ou casar novamente se ela tivesse o cadáver assustador de seu marido olhando para qualquer um que viesse vê-la. Viu o testamento da mãe de alguém ser lido para eles. Seu ex-amante pegou todo o seu dinheiro e ela deu sua mansão para seu filho e não deu nada para sua filha e disse que ela era uma decepção e um erro. Os filhos dela eram gêmeos. Não sou advogado, mas minha família tem uma história estranha envolvendo um testamento. Várias gerações atrás, uma mulher junto com seus irmãos em nossa família herdou uma grande soma de dinheiro de seu pai, dinheiro do petróleo em Oklahoma. Na época, as mulheres podiam herdar propriedades e bens se solteiras, mas todos os bens seriam transferidos para o marido se ela se casasse. Ela não gostou muito da situação, e em protesto nunca arranjou marido. Ela teve alguns amigos ao longo de sua vida e viveu uma vida muito confortável até falecer de velhice. Nessa época, sua propriedade foi dividida entre todas as descendentes femininas da família. O pai da minha mãe deixou $1 para ela e suas 3 irmãs por despeito. $1. Era só não deixar nada a seu FDP, Edith. Meu avô estava muito bem sendo um vendedor de seguros de sucesso. Ele deixou sua esposa e 4 filhas para começar uma nova vida com outra mulher e suas filhas muito antes de eu nascer. Num verão trabalhei como assistente administrativo de um advogado que trabalhava com testamentos e propriedades. A maior parte era habitual discussão mesquinha sobre porcentagens de dinheiro, mas um casal estava profundamente preocupado sobre qual de seus filhos receberia a urna com as cinzas do gato da família há muito tempo falecido. Cara deixou sua próstata para uma girafa. Uma vez tive que dar um patrimônio de $3 milhões para um homem autista com vida assistida. Era realmente um fundo fiduciário para a pessoa que dirigia a instituição. Seu irmão só ganhou um carro com algum tipo de valor sentimental. Acontece que o cara que pegou o carro nem sabia que ele tinha um irmão. Eu me pergunto o que aconteceu com eles. O pai de um dos meus colegas de faculdade faleceu de câncer em nosso 2º ano. Não foi uma ida súbita. Ele lutou contra isso por alguns anos. Quando meu amigo voltou para a escola, ele mencionou casualmente que seu pai deixou $7 milhões para ele e sua irmã. Acontece que o pai dele ganhou na loteria antes de meu amigo nascer. Ele investiu e guardou todo o dinheiro para ajudar a pagar a faculdade e ensino médio deles. A mãe dele também recebeu um bom troco. Ele cresceu pensando que eles eram apenas uma família comum de classe média. Tivemos um glorioso 3º e 4º ano de faculdade graças ao meu amigo, Edith. Ele sabia que seu pai ganhou na loteria, mas nunca foi mencionado a ele ou a sua irmã que era muito dinheiro. Eu trabalhava como secretária jurídica e tive que deixar os gatos de alguém para várias pessoas, mas também tive que deixar dinheiro em nome dos gatos para várias organizações. Um deles se chamava Sr. Bobo. Eu gostei muito. Quando eu era escriturário na Faculdade de Direito no Tribunal Estadual de Apelações, os filhos adultos de uma mulher rica tentaram invalidar o testamento. Basicamente, a mulher tinha cerca de $8 milhões e todos seus filhos eram profissionais que ganhavam 6 ou 7 dígitos. Bem, a mulher usou o mesmo cabeleireiro por vários anos e deixou uma quantia considerável em um fundo para a educação dos filhos do cabeleireiro. O restante da propriedade foi doado para diferentes instituições de caridade. Seus filhos ficaram furiosos por não terem uma parte.
morte. Eu trabalhava para um contador e costumávamos fazer testamentos também. Um velho, provavelmente por volta dos 70 anos, deixou todo o seu dinheiro para sua amante. Enquanto sua esposa ficou apenas com o peixe dourado, eu tive que dizer a ele que se sua esposa contestasse, ela definitivamente ganharia. Ele disse que não se importava. Para minha esposa, deixe o seu amante o conhecimento de que nunca fui o tolo que ela pensava. Para meu filho, deixe o prazer de trabalhar para viver. Por 25 anos ele pensou que esse prazer seria todo meu. Estava no meu livro na faculdade de Direito como um exemplo de pessoas falando merda em seus testamentos. Você deveria desencorajá-los como advogados de fazer isso. Não é advogado, mas é uma história meio triste. Quando a mãe de meu pai faleceu, seu testamento estipulava que tudo deveria ser liquidado e o dinheiro distribuído igualmente entre seus filhos e netos. Tudo bem, mas literalmente tudo tinha que ser vendido. Havia relíquias de família, joias e coisas que meu avô carpinteiro fazia. Tantas coisas sentimentais de família que meu pai e seus irmãos queriam muito. Mas tudo teve que ser vendido. Todos foram ao leilão para tentar comprar alguns dos itens mais sentimentais, mas não tiveram muito sucesso com isso. Foi de partir o coração e não tenho certeza do que fez minha avó pensar que seria uma boa ideia. Ninguém queria o dinheiro, queriam a aliança dela e os relógios que meu avô tinha feito e tudo mais. A melhor história que conheço pessoalmente: o pai tinha um valioso relógio de avô antigo. Ele também tinha 2 filhas. Sua solução: se eu falecer em um dia par, a filha fica com o relógio. Em um dia ímpar, a filha B fica com ele. A filha que não ganhou o relógio recebeu um prêmio equivalente em dinheiro com base no valor do relógio. Eu sei do evento porque tive que consertar o relógio várias vezes ao longo dos anos. Um amigo meu foi adotado ao nascer. Quando sua mãe faleceu, o testamento deu metade da herança para suas 2 filhas naturais. Meu amigo não ficou com nada. Não eu, mas o pai do meu amigo faleceu e ele disse que quando o cara revisou o testamento com seu advogado e sua irmã, ele disse para dar 100% dos bens para sua irmã. Ele disse que não tinha ideia de por que seu pai fez isso. Ele não estava em uma situação ruim nem nada. Foi chocante para ele. A irmã também não compartilhou nada com ele e eles se davam muito bem antes disso. Tínhamos um cliente que era um fazendeiro viúvo que possuía vários equipamentos pesados, caminhões Caterpillar e etc. Ele tinha 2 filhos que já trabalhavam com ele na fazenda e uma filha que trabalhava na cidade. Ele deixou o equipamento pesado em testamento para a filha. Quando questionado sobre o motivo, já que esses equipamentos eram essenciais para a fazenda, ele disse que a fazenda era para seus filhos igualmente, mas sua garota precisava saber que ele sempre quis que ela se juntasse ao empreendimento e dissipasse suas noções de alienação porque ela era uma menina. Meu professor de planejamento imobiliário nos contou sobre um cara que tinha 2 famílias, nenhuma das quais sabia da outra até a hora de ler o testamento. Este não era como um cenário do tipo filho e amante. Ambos eram famílias nucleares com vários filhos. Ambas as famílias compareceram para o que deve ser uma das leituras de testamento mais estranhas da história. Eu realmente não sei como ele conseguiu, a não ser que ele estava viajando a negócios com frequência. Tivemos um cliente detalhando sua coleção de rochas em seu testamento, incluindo instruções para que certas rochas fossem depositadas em certos rios do Canadá. Alguém havia deixado um campo de golfe inteiro que ele possuía e administrava em segredo para seu filho. Eles eram ávidos jogadores de golfe, mas sempre iam para outro campo. Ainda não sei por que alguém mentiria sobre possuir um campo de golfe. Meu sogro era contador de algumas pessoas bastante ricas. Um deles estava pedindo a ele para ajudá-lo a redigir seu testamento no valor de milhões. A adição final que ele sugeriu foi que se as crianças contestassem, não receberiam nada. Eles contestaram por anos. Não um advogado, mas um paralegal de planejamento imobiliário por muitos anos. Eu li, redigi ou executei milhares de testamentos e relações de confiança com clientes. Meu primeiro comentário minucioso é que a crença comum de que os advogados realmente reúnem toda a família e realizam uma leitura do testamento é inteiramente uma construção da TV. Você nunca sentaria lá e apenas leria um testamento para as pessoas. É principalmente um monte de juridiquês sobre títulos e pagamento de impostos e os poderes do executor. Apenas uma parte muito pequena do testamento realmente se refere a distribuições, e em muitos casos é apenas um parágrafo afirmando que tudo vai para o cônjuge se estiver vivo. Caso contrário, igualmente para os filhos, acredite ou não. Eles geralmente são bastante mundanos. Quando há restrições, geralmente são apenas os pais tentando garantir que seus filhos vão para a faculdade ou recebam uma distribuição menor, ou apenas tenham que esperar mais para receber seu dinheiro. Pessoas que não têm filhos costumam nomear cerca de 2 dezenas de beneficiários, o que é incômodo e chato até porque muitas vezes eles nem têm muito dinheiro para dividir. Pessoas com filhos quase sempre deixam o dinheiro para eles igualmente. Provavelmente a pior coisa que já vi foram alguns clientes diferentes que incluíram provisões para deserdar filhos e
netos se eles se casassem com pessoas de pele escura. Essa é a prerrogativa deles, e nós os atenderemos profissionalmente, mas tendemos a não ficar muito confortáveis ou tagarelas nessas contratações, ao contrário de muitos dos bons clientes com quem nos tornaríamos amigos. Não exatamente uma leitura da história do testamento, mas no mesmo campo. Quando eu tinha uns 20 anos, meu pai me disse que quando ele falecer eu receberia uma boa grana, não milhões, mas o suficiente para fazer algo de bom. Anos depois ele e minha mãe se separaram. Ele conheceu uma nova mulher e se casou. Depois de conversar com meu irmão e minha irmã, ficamos todos preocupados que ela mudasse o testamento dele ou ela fizesse com que ele o mudasse em favor dos filhos dela. Concordamos que não queríamos dinheiro, mas apenas que qualquer desejo final fosse honrado. Mas o dinheiro não faria mal. Infelizmente, depois disso ele teve câncer e faleceu há 2 anos. Depois que ele se foi, meus irmãos e eu concordamos em apenas aceitar. Mas sua viúva dividiu qualquer coisa. Ela se certificou de que as coisas fossem onde ele havia decidido. Minha porcentagem era menor porque ele havia adicionado ela e seus filhos. Nos 2 anos desde que ele faleceu, ela não conversou muito conosco. Ela liga para férias e outras coisas. Ela tenta, mas é meio estranho. Ela também enviou grandes somas de dinheiro em 2 ocasiões porque vendeu algumas terras que ele possuía. Ela mostrou a mim e aos meus irmãos que ainda existem pessoas boas. Claro que ela pode ter ficado com a maior parte do dinheiro, mas ela poderia ter ficado com todo o dinheiro e nunca saberíamos. Gostou dos relatos? Então deixe seu like no vídeo, inscreva-se no canal e clique em um desses vídeos que estão aparecendo agora.